nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas existem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reivindicasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Lá em Apocalipse teve um silêncio sepulcral, né? Aquele silêncio. E aí, quem é que abriu o selo, né? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é digno, né? Aí, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele falou com todas as letras, né? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Na verdade, esse princípio e o fim, esse alfa e o ômega, ele já estava aqui no primeiro dia da criação. Não? Haja luz, não? E houve luz. Não? A terra era sem forma, né? E vazia. O que é sem forma e vazia, né? Não tem formato, não tem conteúdo, não tem nada, né? Ele olhou a terra, né? E o Espírito dele soprou sobre a face das águas. Aí as coisas começaram a ser criadas, né? Aí veio o primeiro dia, eu costumo brincar, né? 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 de maio. 30 de maio. Um garoto tinha 19 anos. 30 de maio, 19 anos. E ele acaba de fazer 42 anos. 30 de maio, hein? E lá, naquele 1º de junho, caiu numa sexta-feira. Aí 2 fisioterapeutas estavam nas nuvens, porque aquelas 2 fisioterapeutas, a Nínive, da parte da manhã, e a Paula, na parte da tarde, elas ficaram 14 dias cuidando daquele paciente que ficou 3 dias na UTI, que nem o fugitivo Jonas, né? Ele foi lançado no calabouço das incertezas, e para glorificar o nome de Deus, aquele que, semelhante a Jonas, ficou 3 dias no ventre do peixe, né? Traçando o paralelo do peixe de Jonas com aquela UTI do Hospital São José, aonde esse corpo inerte ficou ali, né? Mas pela misericórdia de Deus, 2 missionários estavam indo para o Acre, passaram ali, né? E ungiram aquele corpo que estava muito debilitado. Aí a perspectiva era de que ele não ia sobreviver aquela noite. Mas para vergonha de Satanás, nas primeiras horas daquela manhã, né? Daquela segunda-feira, aquele moço foi banhado, né? Por uma luz brilhante, uma luz resplandecente, e ele pôde despertar ali naquele leito 461. Ele tinha sido transportado do 3º andar, onde é que fica a UTI, para o 4º andar, né? Na parte da tarde da segunda-feira, 1º de junho. Né? E naquele 1º de junho, ele começou uma linda história de luta e superação. Né? E isso aconteceu, né? Exatamente para que se cumprisse, né, a palavra de Deus, né? Muito vale a oração do justo e seus efeitos, né? E ali tiveram a igreja do altar em chamas, a igreja geral do campus, né? As brasas vão arder continuamente no altar. O fogo jamais se apagará, né? Havia uma labareda santa naquele hospital. Havia um fogo santo naquele hospital. E o doutor Silênio Barbosa ficou maravilhado, ficou assim, perplexo,
naquele 8 de junho, né? Caiu numa sexta-feira, hoje é 8 de junho, é sábado, né? Hoje é sagrado, né? Para os adventistas, e hoje também é sagrado para os judeus, né? E hoje é sagrado para mim. 23 anos atrás, eu estava ali, naquela sexta-feira, e o doutor Cireno olhou para o meu corpo, né? E eu necessitava de um corte cirúrgico em cima do meu abdômen para tirar um pus, uma infecção localizada que estava ali. Mas mesmo aquela infecção localizada, eu já estava bem mais refeito, e havia uma necessidade de eu ir para casa para não pegar uma infecção hospitalar, porque eu estava todo perfurado. Aí, glória a Deus, né? Passou-se 15 dias, lá na sexta-feira, 15 de junho, eu finalmente voltei lá no hospital. Ele notou algo tremendo. Ele notou que o meu organismo estava recuperando, superando aquele momento difícil, né? A minha mãe, ela não gostava que eu comentasse isso, porque ela achava que eu estava fazendo tipo é uma coisa de você ficar trazendo à lembrança as coisas que não glorifica a Deus, mas pelo contrário, né? A minha mãe não sabia, né, que eu era um mensageiro de Deus. Eu comecei a ver que aquilo ali, eu não podia morrer com aquilo ali. Eu falei, gente, mãe, me traz um papel, me traz um caderno, me traz uma caneta, e todos os detalhes daqueles 37 dias, né, eu comecei a escrever, e aquilo ali foi muito prazeroso para mim, porque no ano seguinte eu tinha recebido alta, 29 de junho, né, de 2001. Aí teve aquele problema lá das torres, né, a torre 1, depois a torre 2, eu já estava no mercado imobiliário, ali na Praça Nova York, onde tem um lindo edifício da Arco Engenharia, e ali Deus falou muito ao meu coração, né? Alguém fala para Billy Graham, onde é que estava Cristo, né? Aí Billy Graham fala assim, ele estava em cada bombeiro. Aquilo tudo ali virou pó, né? E a palavra cemitério é dormitório, né? Então, e a palavra também fala, né, que Cristo virá nas nuvens, né? Buscar os que dormem no pó da terra, depois os que estiverem vivos. E aquele mesmo homem de Deus que orou para mim lá no dia 27 de maio, né? Ele também recebeu uma bênção lá no Acre, né? Ele recebeu uma bênção tremenda no dia 13 de setembro, no dia que meu sobrinho Leonardo estava fazendo aniversário, né? O Leonardo, ele é de 1980, né? E a minha cunhada também, o meu cunhado Paulo e a minha irmã, né, eles casaram ali em 5 de julho de 1980. E coincidentemente eles fizeram bodas de esmeralda. Aí eles fizeram bodas de esmeralda agora, há pouco tempo, né, em plena pandemia, 2020, né. O Roberto tinha feito uma live no dia do seu aniversário e também fez uma live no Dia das Mães, né? Minha mãe ficou muito feliz, muito honrada. A nota triste, que ela estava triste porque tinha morrido um primo nosso lá em Montes Claros, Zé Carlos, né? Zé Carlos da Cunha Neto. Ele morreu lá em Montes Claros, foi sepultado em Montes Claros, em fevereiro. Mas é isso, eu lembro claramente, como se fosse hoje, né? Aí, minha mãe, ela ficou muito feliz com o WhatsApp que ela recebeu do Moacir Franco, né? Tá no canal meu, né? Moacir Franco falando, né? Julita, eu quero fazer parte dessa família linda, eu fiz essas contas, você teve 9 filhos, você teve 21 netos, você teve 21 bisnetos, isso aí dá 52. Aí o Moacir Franco, aquele jeito peculiar dele, né? De carismático que ele tem, né? E a minha mãe ficou muito honrada. E a mesma homenagem ele fez, né? O Coronel Ortiga, quando ele fez aniversário ali, dia 27 de junho. E de igual modo também, né? Aí ele ainda brincou com o coronel, né? Falou assim, ô coronel, você lembra do Adelício, né? Adelício foi um tio do Márcio Franco que trabalhou aqui na Afonso Pena, 1970, né? Telegrafista, né? Na época tinha a Maria Fumaça, né? Na época também tinha o trem, né? Que ia pro Rio, né? Levando um vagão só com as correspondências, né?
E já naquela época o Correio era, era uma das instituições mais sérias desse país, né? Mas glória a Deus, porque lamentavelmente, né, a gente acabou perdendo minha mãe no dia 25 de novembro de 2020. Foi um momento difícil, de dor, de tristeza, de amargura. No ano seguinte, nós perdemos o Dudu Braga, né? E perdemos a Arlete, que é do Ágape, lá em abril de 2021, né? E também tivemos a dor da perda também do Agnaldo Timóteo, né? Agnaldo Timóteo foi sepultado no domingo da Páscoa. E o Dudu no dia 8 de março. Aí eu lembrei daquela música, né? Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. E lamentavelmente, né, em setembro, Dudu Braga foi sepultado. Ele teria feito aniversário, né, de 53 anos em 2021. Né? Eu lembro porque a gente também estava vivendo assim, esse momento difícil da pandemia. Aí veio o 2022, o Dr. Dalmo teria feito 90 anos, né? E minha filha estava casando lá em São José dos Campos. Aí eu costumo brincar, né? Olhar os lírios dos campos, né? Em São José dos Campos. E eu fiz questão de parar ali onde é que tem a estátua do Pelé, né? No dia que meu amigo Petrônio fez aniversário, de 4 de dezembro, né? Mas eu estava voltando para Belo Horizonte e eu lembrei de orar o Pelé e pro Jair Bala, eles estavam doentinhos, né? E lamentavelmente, quando eu cheguei em Belo Horizonte, aí eu ainda lembro que teve um momento difícil, né? O pastor Márcio estava completando 50 anos, né? De 72 a 2022, 50 anos, né? Ali a serviço do reino, né? A serviço do reino, e a gente também, né? A serviço do reino. Meu irmão, o Cláudio, né? Martins, ele acaba de fazer aniversário. Ele é do dia 15 de maio, né? E no dia 17 de maio, aniversário da Anja Valadão, a gente completou 37 anos da igreja que nasceu lá no aglomerado da Ressaca, né? No cantinho pequeno, né? E a minha filha ainda era recém-nascida, pequena. E eu lembro que depois a Joyce fez aniversário de 2 anos, já em 92, teve aquele problema lá com o Guilherme de Pádua, né? Aquele problema também aqui com a Juscelia, aqui no bairro Dona Clara. Eles fizeram aquilo que fala é muito triste, né? Igual morreu um repórter da Globo também com isso, né? Eles falam que é micro-onda, né? Uma coisa horrorosa, né? Que a menininha, ela tinha 5 anos, a idade da minha filha. E foi terrível. O Brasil ficou de luto. Foi um luto total aqui em 92. Luto total. Né? A Glória Pérez estava em prantos, né? Chorava copiosamente. E todas as mães choravam copiosamente, né? Um dia difícil, né? Um momento difícil aquele 1992. E 30 anos depois, coincidentemente, né? O nosso ex-presidiário, né? O padre foi sepultado, né? Aqui em BH. Né? E eu lembro de eu ter conversado com a Ana Paula e falei com ela das maravilhas, né? Que Deus tem feito. Muito embora eu tivesse perdido meu irmão, né? Eu perdi meu irmão Marcelo. E o Marcelo, ele nos deixou um legado assim maravilhoso, né? Ele falava, né? E ele era um filho da luz, da ressurreição, né? E ele falava também, assim como minha irmã Maria Célia fala, né? Você é meu pai na fé. É como se eu fosse o pai Abraão, né? Eu sou o primogênito de uma família de 9, né? O meu avô Arnaldo foi o primogênito lá de uma família também numerosa, lá na região de São Francisco. Minha avó nasceu lá em Juazeiro, né? E minha avó faria aniversário agora, no dia 14 de julho. É o dia que o Palharins faz 69 anos, né? Palharins fazendo 69 anos. O Cruzeiro fez 103, né? E o Edson Diniz fez 69, né? Dia 2 de janeiro. Eu tava lá, com o Procópio, com o Diceu Lopes, com o Toninho, né? Toninho Almeida, um beijo no seu coração. Toninho Almeida fala que ele vê com muito carinho, né, o meu canal, e eu vejo o canal dele, o canal do YouTube lá do Toninho Almeida, que fala do futebol. O grande camisa 5, né, do Vila Nova e do Cruzeiro, daquela geração de notáveis do Tostão.
Só o Toninho Almeida teve o privilégio de jogar com o Mané Garrincha e com o Joãozinho, né? Lá em Valadares. Valadares estava fazendo aniversário, parece que é 35 anos, em janeiro, aniversário também da minha prima, Cândida. Ali o Toninho Almeida fala, né? E quem confirmou isso para mim também foi o Beneci Queiroz, né? E o Beneci Queiroz esteve comigo lá em São Francisco. E eu levei 50 anos para voltar em São Francisco, né? Eu voltei em São Francisco lá em junho do ano passado. Eu voltei lá em São Francisco, né? Na inauguração da Praça Heráclito Cunha Ortiga, né? E agora, um ano depois, né, o Heráclito teria feito 99 anos, né? O Piazza fez aniversário também. Joãozinho, 70, né? Joãozinho chegou a 70 anos. O Darinho fez 78, né? No mesmo dia que teve aquela comemoração da inauguração da ponte Rio-Niterói, né? Que surgiu lá em 74, né? Olha como é que o tempo voa, né? Olha como é que o tempo voa. Eu lembro daquele acidente, né? Em Paris, quando o Ricardo Trajano escapou por um triz, naquele 12 de julho de 73. E nós perdemos, tristemente, nós perdemos aquele que escreveu o Milton Nascimento naquele Festival Internacional da Cultura com a música Travessia. Olha que coisa incrível. E a verdadeira travessia, né, é você, né, fazer essa passagem, né, é você passar da morte para a vida eterna. Jesus fala assim, né, deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos dou conforme o mundo dá. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala que ele venceu o mundo. Como é que Jesus venceu o mundo? Ele foi pendurado naquele madeiro e ele falou, né? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por quê? A figura do cordeiro que tira o pecado do mundo. Moisés usou o cordeiro para que eles pudessem fazer a travessia no Mar Vermelho. E Jesus é a mesma coisa, ele usou, né, o sangue precioso de Jesus, né? Ele sangrou das 9 da manhã às 3 da tarde, para ninguém ser indesculpável, né? A Via Dolorosa, e eu tinha passado pela Via Dolorosa, lá em agosto de 2000, e eu lembro que naquela dinâmica ali, eu fiquei assim perplexo, né? A música da Ludmila Feme no meu ouvido, né? Aquelas canções, né? Da Ana Paula depois do ano, né? Um ano depois, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta meu clamor, mas que o ar que eu respiro eu preciso de ti. As trevas vão tentando me afastar de ti. Tristeza e solidão procuram me cegar. Eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Meu irmão, aquele que permanecer até o fim, né, vai alcançar a coroa incorruptível, né? O Fábio ganhou uma coroa da medalha da Libertadores, aquele troféu bonito, né? E o Fábio ouviu uma entrevista, ele falou mais ou menos alguma coisa assim, né? Que ele troca todas as suas medalhas, né, e troféu que ele ganhou, para ter essa coroa incorruptível. Ele, o Tinga, né, o Fred, o Leonardo, o Léo Zagueiro, né? Eles ganharam tudo nesse século que passou. O Cruzeiro ganhou muita coisa, né? Muita coisa, desde 2000 para cá, né? São 10 títulos nacionais, né? 10 títulos, quem tem 10 títulos nacionais? O Cruzeiro começou lá em 66, né? Com a Taça Brasil, e culminou com o 2018, né? Aquela grande conquista. Mas nós não estamos querendo falar das conquistas humanas, nós queremos falar da conquista eterna, que nunca vai, né? Ela nunca vai passar, né? Passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. A palavra de um rei, ela não volta atrás. Se Jesus falou que nós somos reis e sacerdotes, quem é que vai destronar? Quem é que vai destronar a igreja, né? A igreja, as portas do inferno, não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo, eu sou a igreja de Cristo. Qual que é o nosso papel? É igual o Palhares fala, né? O Palhares fala isso. Ele pegou um mamão, né? Na mão, cortou o mamão. Que coisa linda, né? 300 tantas sementes no mamão, né? Se você pegar uma laranja,
A laranja, você corta a laranja, você vai ver que ela tem 10 gomos, né? 10 gomos. Aí eu lembro do livro de Daniel, né, que fala da cidade com 10 dos montes, né? E fala também, né, dos inimigos, né, do homem, né? Os inimigos do homem, os inimigos de Israel. Israel é o umbigo do mundo, né? Israel fez aniversário agora, né? 76 anos. E no mesmo dia, meu sobrinho fez 16 anos. A gente estava lá em 2002, né? No culto Quarta das Maravilhas, apresentando ele no altar, né? E a Ana acabou de fazer 48 anos, o Geraldo Campos 65, o Palharinho está fazendo 69, né? E eu glorifico a Deus que eu estou fazendo 23 anos, né? Que eu ouvi essa canção, né? Distante de ti, essa canção está ressoando na minha mente desde 2001. Em 2008, quando meu pai também deu o último suspiro, né? Lá no Odilon Beres. E meu pai morou ali naquela região onde é que tem a Praça Vaz de Melo, né? Adeus, Lagoinha, adeus, estão roubando o que restam de ti. Dizem que é força do progresso, um minuto eu peço para ver seu fim. Quando fizeram a implosão, o primeiro prédio, né? Implosão, o seu Pereira estava lá, estava vivo ainda, né? Aí surgiu a estação do metrô da Lagoinha, né? Agora eles já estão falando que a estação do metrô da Lagoinha já vai chegar lá no Parque das Águas do Barreiro, né? Aonde também eu lancei 3, 4 prédios lá da Rossi Vendas, né? Leonardo Imóveis. Galera, tá ficando longo o vídeo, né? E eu costumo dizer, né? 8 de junho é uma data muito importante para mim. E é uma data que eu lembro como se fosse, né? Como se fosse hoje, né? Eu tô lembrando aqui detalhes por detalhes. A emoção de lembrar, né, doutor Maciel, que faria 83 anos agora. O próprio Agostinho dos Santos também teria feito 83 anos, né? O nosso querido, eu não posso mais ficar aqui a esperar. Ele fala da beira do caminho, né? A semente que cai na beira do caminho, ela não fertiliza, né? Mas aí o Erasmo leu um negócio bonito, né? O C é de Cristo, né? O A de águias, né? O R é de rosa, rainha das flores. O L é de leão, né? O rei de Judá, né? O A é de ouro, o rei dos metais. S, o sol. O sol, nunca mais te servirá o sol, né? Para a luz do dia. Nem com todo o resplendor a lua te iluminará. Mas o Senhor será a sua luz perpétua, né? O Erasmo mudou de nome, ele chamava Estevão, né? Ele falou, não, eu tenho que ter um nome forte. E Carlos é um nome forte, porque Carlos vai lembrar esse sol da justiça, né? E quantos missionários que eu conheço que chama Carlos, né? Quantos missionários que eu conheço que chama Carlos, que chama Antônio, né? Eu chamo Carlos Antônio, meu pai chamava Antônio Carlos, né? E meu tio Luiz Carlos Cunha Sobrinho fez terno do Dario, né? O Dario fala que sonhou com os 4 gols, né? Ele sonhou com os 4 gols na véspera daquele jogo, 21 de junho, né? 21 de junho de 1970. Galera, nós éramos 90 milhões em ação, né? Pra frente, Brasil, do meu coração. Vamos ser mais nacionalistas, né? Não vamos dar de bandeja aquilo que Deus nos deu, não, né? O Brasil é nosso, o Brasil é do Senhor Jesus. Nós temos que entronizar Jesus em cada lar. Eu fui carteiro. Em cada lar um portão, em cada portão um coração. Se fosse um único coração, Jesus ia morrer por ele, né? Não é a oração que Abraão fez? Porque ele está lembrando do Ló, da família do Ló, que Sodoma e Gomorra ia para o saco, ia para os ares, né? E não se iluda, os elementos ardentes se desfarão. Pedro teve essa visão gloriosa, né? E os que dormem no pó da terra vão subir para encontrar com Cristo nas luzes, depois nós que estivermos vivos. Aí vão ficar os 144 mil aqui. Esses 144 mil, eu imagino que sejam, né, os apóstolos, né, os judeus, que não vão aceitar a intervenção da besta e do falso profeta, porque o anticristo, o cenário da Agenda 2030, o cenário do anticristo, o anticristo está vindo aí. Nem eu que estou falando, não.
Palharins fala isso, o Lamartine fala isso, todos os que gostam do livro de Daniel estão falando isso. Nós estamos com muito pouco tempo. Será que a minha neta vai fazer 14 anos? Ela fez 7. Será que eu vou fazer 77, 75? Não sei. Eu acredito que eu faço 70, que está caminhando, né? Contagem que crescer para 70, né? Nós já estamos, vai fazer 11 de junho, aí julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Daqui 7 meses meu primo faz. Ele faz 70 anos, né? O Cruzeiro faz 104 anos. Aí depois, 4 meses depois, eu vou fazer aniversário, né? Que Deus abençoe, né? Que a gente possa, como diz o Dari, né? Jesus no coração de todos vocês. Dari, um beijo, estou com saudade de você, viu, Dari?